finalmente, nós temos alguns minutinhos, eu vou dar uma rápida pincelada num personagem muito importante que vem na 10ª geração, que é Noé, não é? Noé nasceu logo depois que Adão, o primeiro ser humano, faleceu. Noé, a Torá descreve como um tzadik, um homem santo, que estava preocupado com os outros também. E ele tem 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. E Deus avisa Noé, o mundo se depravou. Eu vou destruir o mundo, mas eu vou dar um tempinho para o pessoal tomar jeito. Vai ser um dilúvio, já estou te avisando, mas para você se salvar, faz uma arca. Bem claro, arca, A-R-C-A. Não é uma barca, porque todo mundo desenha aquele barquinho com o elefantinho e a girafinha saindo pela janela. Nada a ver, é uma arca. Na sua apostilinha que está aí na tua frente, se vocês olharem com calma, tem o desenhinho, tem a ilustração, é uma caixa comprida com um teto, tá? Não é barca, é uma arca. Muito bem, Noé, a Torá nos diz, passou 120 anos construindo a arca. Ele e seus filhos. Tempo mais do que suficiente para qualquer um perguntar: o que você está fazendo? Você não para de martelar esse negócio aí, eu não aguento mais. E ele disse para todo mundo: oh, Deus vai destruir o mundo, tem que tomar jeito, vocês estão se desviando do caminho. Ah, tá bom. Não mudou muita coisa. Ou seja, a Torá nos diz que Deus deu 120 anos de misericórdia, vamos chamar assim, para que as pessoas seguissem o exemplo de Noé. E, curiosamente, mesmo que a Torá chama o Noé de um homem santo, tzadik, a Torá também nos diz que ele não era tão tzadik quanto Abraham. Por quê? Porque Noé não saiu por aí fazendo campanha, pessoal, vamos tomar jeito, Deus vai acabar com o mundo. Noé ficou na dele, vou fazer a arca, quem vier perguntar, eu respondo. Se ninguém vier perguntar, eu também não respondo. Ou seja, ele é visto, em Yiddish, se costuma chamar isso de tzadik in peltz, o tzadik do casaco de pele. Sabe o que é isso? Vamos lá. Tá frio, congelante, não é Rio de Janeiro não, mesmo no inverno, tá? Congelante. Vento, neve, temperatura abaixo de 0. Tem 2 formas de você se aquecer. Ou você bota um casaco bem grosso e você se aquece. Ou você acende uma lareira. Quando você acende uma lareira, várias pessoas podem se aquecer, não só você. Sim? Então, Noé é chamado de o tzadik do casaco de pele. Ele se aqueceu sozinho. Ele fez a sua arca, ele ficou na dele, quem veio perguntar, perguntou. Ele não saiu por aí querendo aquecer os outros. É uma crítica construtiva e que a gente até pode entender. Quantas vezes você viu uma pessoa fazendo algo de errado e não conseguiu ter coragem de dizer para ela, não faça? Porque ela não vai ouvir, ela não quer saber, eu não quero pagar mico. Acontece. Não é uma crítica, é uma realidade. Mas Deus espera mais. Deus quer que a gente não fique só no casaco, Deus quer que a gente faça mais do que isso. Mas a realidade é que houve este dilúvio. E esse dilúvio, ele aconteceu já no ano 1656 da criação, já é mais para dentro do 2º milênio, a gente já correu um pouquinho, e aí, então, os animais são salvos dentro dessa arca. Eu vou fechar nesse ponto, porque eu gostaria de entrar na aula seguinte, na história de Abraham, e dali seguir para frente. Mas, pelo menos, alguns pontos chaves da ideia do dilúvio. Primeiro, eu mandei, junto com a apostila da aula número 2, um apêndice
com toda uma explicação de como o Midrash e como os geólogos encaram o desaparecimento de animais como dinossauros, etc., da face da Terra. Eu acho interessante, quem tiver tempo de ler, porque te mostra a perspectiva da Torá e da ciência juntos, não como dois opostos, e sim como dois convergentes, um complementa o outro. Sobre o episódio da arca, o que a gente vê é o seguinte: primeiro, por mais que a arca fosse gigantesca, é impossível que um ser humano consiga trazer todos os bichos do mundo para dentro da arca. Eu quero ver ele, Noah, convencendo um urso canadense a entrar na arca. Eu acho que ele não vai ter muito sucesso em convencê-lo assim, a entrar por bem e nem por mal também. Tá? Em outras palavras, não é uma coisa humanamente possível. É óbvio que Noah não fez isso sozinho, e a Torá também faz questão de dizer Ba'u el Noah. Os animais vieram sozinhos. Quem fez o show foi Deus. Deus fez os animais irem a Noah, e Noah tinha que tratar de ter a comida para todo mundo, enfim, e cuidar dessa viagem curiosa, porque ele não estava com um navio, ele não criou um instrumento para flutuar na água. Ele fez uma caixa gigantesca, cheia de jaulas, se quiser chamar assim, ou de lugares onde os animais iam ficar, e ali eles sobreviveram. O Zohar, o Midrash e os vários livros nos dizem que esse período em que todos os animais, junto com os seres humanos, viveram juntos no mesmo lugar restrito à arca, e o mundo inteiro sendo coberto pela água, foi um momento não de tragédia e destruição, foi um momento de reconstrução da humanidade. Como é que o Zohar, como é que a Kabbalah vê isso? Primeiro que a Kabbalah nos diz muito claro que desde a criação do mundo, desde o início da criação do mundo, a gente sabe que a forma do ser humano se purificar, caso haja uma impureza, é mergulhando na água. O dilúvio foi um grande mikve universal, mundial, onde Deus mergulhou a impureza toda do mundo nessas águas naturais e purificou o mundo. Essa é a forma como o Zohar olha esse episódio. Não necessariamente como um castigo, e sim como vamos começar tudo de novo. Reboot. Começa do zero. A arca em si, já que o mundo começou como um paraíso, a arca era um paraíso. Impossível imaginar a sobrevivência de Noah se a arca não fosse um paraíso. Consegue imaginar botar essa bicharada toda lá dentro e não ter um caos? Impossível. Então, é óbvio que Deus recriou o paraíso num espaço restrito da arca, para que a humanidade pudesse começar de novo. O mundo começou com o paraíso, vamos recomeçar com o paraíso. Porque o mundo tem que chegar a ser novamente um paraíso. Os nossos sábios vão mais longe. Eles analisam a altura, largura e comprimento da arca para mostrar como que isso está ligado com o nome de Deus. Eu não vou entrar nisso agora, seria tema para uma palestra inteira, mas a ideia aqui é a seguinte: são pouquíssimas as construções que Deus faz questão de descrever dentro da Torá. Se ele descreveu, é porque tem algo de sagrado. E as construções que a gente encontra são Mishkan, Beit HaMikdash, o templo sagrado. Então tem algo de sagrado nessa arca, porque Deus deu todos os detalhes, a altura, a largura, o teto, como é que fica, qual é a altura do teto, enfim, isso tudo a gente sabe. Então é óbvio que havia uma missão por trás disso, havia algo muito mais profundo para a humanidade. Sim, a humanidade desaparece, só sobram agora os descendentes de Noé. E nós vamos começar
tudo de novo. E a partir desse ponto, nós vamos ter os descendentes de Shem, os semitas, Ham, os camitas, e Jefet, jefeitas, ou qualquer coisa do gênero, enfim, que vão dar origem a 70 povos. Por isso, no Talmud, na Torá, a gente vai encontrar várias vezes a expressão o povo judeu é como uma ovelhinha cercada por 70 lobos. Porque ao longo da nossa história no exílio, a gente é ameaçado por todos os povos que estão à nossa volta, mas o número 70 aparece aí de novo. Por quê? Porque se você contar na Torá os descendentes juntos de Shem, Ham e Jefet, você vai ter 70 descendentes, daí a ideia de 70 povos originais, línguas originais, enfim. Eu vou ficar devendo algumas coisas, a Torre de Babel, Abraham, enfim. Convém que a gente saiba que Abraham nasceu antes da Torre de Babel, ou seja, antes das mudanças das línguas, então já se falava naquela época hebraico, porque Adão falava hebraico. Nessa segunda apostila, se vocês tiverem paciência de ler rapidamente, na primeira página, página número 1, eu destaco uma frase, uma Mishnah do Pirkei Avot, da Ética dos Pais, que tem tudo a ver com o início da criação. Isso a gente vai analisar melhor da próxima vez. 10 coisas foram criadas na véspera de Shabat, no seu crepúsculo, no início da criação. A boca da terra, a boca da fonte, a boca do ar, enfim, o arco-íris, o maná, o bastão de Moshe Rabbeinu, o Shamir, as letras da Torá, a inscrição, o que significa que as línguas, o hebraico, as letras do hebraico já eram conhecidas de Adão. Adão não só falava hebraico, como ele escrevia hebraico, o que é uma grande novidade, porque é óbvio que se a língua tivesse que se desenvolver do zero, realmente o ser humano só ia começar a escrever ou a se comunicar muito mais tarde. Mas, novamente, só uma parte da humanidade manteve essa tradição original. E dessa parte nós vamos encontrar Abraham, mais para frente, que também sabia hebraico, porque ele viveu ainda na época em que todos falavam hebraico, e ele não perdeu o seu hebraico, como a maioria dos descendentes de Shem. Tem um episódio que eu não vou poder me estender agora, eu vou deixar para a próxima vez, muito importante, da relação entre Noah, o pai, e os seus 3 filhos, que vai fazer a diferença na vida deles, e eu creio que vai fazer muita diferença na vida da gente, que a gente vai explorar junto com a história de Abraham, Sará e os patriarcas, enfim, se Deus quiser, na próxima aula, Bezrat Hashem. Eu vou abrir o espaço rapidamente, porque a gente tem, já me estendi um pouco além do necessário, ou não sei, eu vou tentar ver o que a gente tem aqui de perguntas. O livro História do Direito Paralelo, deixa eu tentar acompanhar aqui. Eu peço que quem quiser colocar as perguntas, colocar onde está escrito perguntas, que aí fica mais fácil de eu tentar acompanhar. Livro de História de Direito também faz o paralelo entre o Código de Hammurabi e a Torá, interessante. População, sim. Interessante. A pergunta que fazem aqui, qual foi a reação, ou por que a Torá não fala qual foi a reação de Adão e Havá quando um filho mata o outro? Não é só nessa ocasião, nós temos várias e várias ocasiões em que a Torá não descreve sentimentos. É muito curioso isso, você vai encontrar isso também no Talmud. É totalmente diferente de Heródoto e da história grega. E a história grega, os historiadores gregos fizeram muito sucesso, muito mais do que a Torá e outros historiadores, graças ao elemento emoção. Ou seja, a Torá é extremamente objetiva e curta, raramente descreve uma emoção, a não ser que isso seja necessário em alguma forma de ensinamento para aquele momento. Então,
Ao contrário da historiografia grega, onde tudo é emoção. Eles refazem diálogos, eles criam situações onde você tem que se emocionar, odiar, amar, enfim. E a Torá não está preocupada nesse momento com essas descrições, porque necessariamente elas não vão fazer diferença para a gente no relato do que está acontecendo. Deus já fala diretamente com Hevel. Você não precisa necessariamente ter aqui a reação de Adão e Havá, porque obviamente eles não ficaram muito felizes com isso, tá? Eu espero que isso tenha ajudado em alguma coisa, porque a Torá, veja bem, o Midrash muitas vezes se dedica a complementar essa parte, os bastidores dos acontecimentos, quando isso é necessário, mas o Midrash só nos passa aquilo que foi passado de geração em geração. Aparentemente, a gente não tem, ou posso dar uma pesquisada para ver se a gente tem essa reação de Adão e Havá naquele momento. Que eu lembre, por enquanto, não. Contagem das idades, a Terra girava mais rápido. Vejam bem, a contagem dos anos é única em toda a Torá. Quando você fala de hora, é a mesma hora em toda a Torá. Quando você fala de semanas, dias, meses, é a mesma contagem em toda a Torá, porque senão não faz sentido, você não vai conseguir entender um trecho do outro. Se num trecho essa palavra que é mês significa semana, como é que você vai explicar mais adiante que agora essa palavra significa 4 semanas? Então é óbvio que existe um sentido único para as palavras ao longo da Torá. Podem fazer alusões, como a gente disse, cada dia da criação faz alusão a 1000 anos do período da história, sim, e tem uma certa relação entre esses 1000 anos da Torá, os 1000 anos posteriores à criação, e o que aconteceu com o primeiro dia da criação. A forma de contar o tempo não mudou. O que mudou foi as estações do ano que se tornam uma realidade depois do dilúvio. Antes do dilúvio, não havia a inclinação do eixo da Terra, então uma série de fenômenos que nós temos hoje de alterações do tempo ao longo do ano não existiam antes, o que possibilitava, de uma certa forma, uma continuidade maior na vida de cada um, não haviam interrupções abruptas como inverno, verão, etc. Sim? Tá. Então o tempo não mudou. A Terra não gira mais rápido. O que houve foi uma inclinação do eixo, o que mudou as estações e fez com que uma série de outras coisas acontecessem. Está no apêndice que a gente mandou junto com a apostilinha desta aula. Tem um sinal que Deus colocou em Caim, sim, havia um sentimento de inveja entre Caim, sim, havia um sentimento de inveja. Veja bem, tem várias e várias explicações, eu não queria só me prolongar nisso. Caim tinha inveja de Hevel, porque Hevel nasceu com 2 irmãs, e ele nasceu com uma. Já lá atrás já começa a inveja deles. Depois só piorou um pouco com a história de Deus aceitar o sacrifício de Hevel, que foi das melhores ovelhas, e não de Caim. Enfim, quando na verdade o que Deus estava querendo mostrar para Hevel toma jeito, serve a Deus o que é de melhor. Era só ele ir lá, tá bom, deixa eu fazer então de novo, para Deus aceitar o meu corbano. Ou seja, a gente vê que, de uma certa forma, a mensagem passou. Por quê? Porque Deus está dizendo para a gente, dá para se arrepender, dá para refazer. Se dá para refazer, então refaz. E foi o que aconteceu depois. Caim se torna um Baal Teshuvah, uma pessoa que vai refazer a sua vida. Então você tem esse conceito de a possibilidade de refazer os erros passados. Isso está, vamos dizer assim, apesar da confusão daquele momento e do crime que foi cometido. Um sinal posto em Caim, alguns dizem que é a letra rei, enfim. O sinal que foi posto em Caim foi para que as pessoas não, eventualmente, cometessem o mesmo erro com ele. Eu vou fechar com uma ideia muito rápida. Existe um grande Rebbe, Breslov, enfim, que ele costumava dizer várias histórias, várias parábolas. E ele falou a seguinte parábola. Era uma vez um rei e o seu ministro da agricultura
E o ministro da Agricultura chegou para o rei e disse: Sua Majestade, este ano a colheita do trigo está infestada, quem comer trigo esse ano vai ficar mexiga, vai ficar doido. Mas fique tranquilo, Sua Majestade, eu tenho uma reserva de farinha de trigo do ano passado, a gente divide entre nós e a gente não vai ficar mexiga. E aí o rei se vira para o ministro e diz: se o meu povo inteiro vai ficar mexiga, eu não vou ser diferente. Eu também vou ficar mexiga. Mas com uma diferença. Eu vou desenhar um sinal na minha testa e eu vou desenhar um sinal na tua testa. E quando a gente ficar mexiga demais, eu vou olhar para você, você vai olhar para mim e a gente vai saber que está mexiga. É mais ou menos essa a ideia. Então, o sinal é para saber que você está mal. E os outros vão saber, você vai saber, enfim. Então, é mais ou menos essa a ideia de um sinal que foi feito em cá, entre as pessoas também saberem identificar. Esse aí saiu um pouquinho da linha, enfim. Mas isso era para o bem dele, como a gente viu que ele realmente conseguiu aprender a refazer a sua vida e torná-la muito mais produtiva, muito mais positiva, e abrir o caminho para que a humanidade crescesse, se desenvolvesse mais, dentro das suas limitações. Bom, pessoal, eu acho que eu já extrapolei um pouquinho do horário. Muito obrigado pela sua presença, por terem me aguentado até agora. Que a Chama ajude a gente para as próximas aulas, se Deus quiser, que a gente possa falar logo com Mashiach, Yerushalayim, Pessoa Betemidade, Merabi Ameno. Amém. Boa noite, boa noite.